Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife, Leão da Praça da Bandeira, com o nosso Moisés Oliveira. Reapresentação do elenco rubro-negro aconteceu nesta tarde. Grande abraço. Boa tarde para você ainda, Moisés Oliveira. Boa tarde, Maílson. Boa tarde para você, para o Zé do Carmo. Um abraço aí ao Vinícius. Pois é, Maílson. Hoje aconteceu a reapresentação após o Sport vencer a equipe do Central, né? No domingo, vulgo ontem. Vitória importante, um golaço do Lobato, né? E o Sport conseguiu a primeira vitória na competição. A gente sempre vai lembrar para o torcedor que o Sport iniciou o estadual utilizando nas 3 primeiras partidas a equipe sub-20. E ontem aconteceu o primeiro jogo. É verdade que foi um time bem mesclado, né? Com alguns atletas, tanto que é considerado reserva, como também atletas da base, né? Tem uma participação ali do Zé Lucas, né? Jogador de 16 anos. Teve também ali o Renzo, que está recuperado, que estava ali fazendo dupla de zaga com o Antônio Carlos. E o Sport conseguiu vencer. Primeiro jogo, chegou a 6 pontos e agora está na 4ª posição na classificação. Primeira vitória também do Pepa, jogando no Campeonato Pernambucano. E o Sport já venceu 2 jogos no comando do Pepa, assim que o time voltou, né, a disputar os jogos, iniciou, né, na realidade, o ano para o profissional. E os 2 jogos ocorreram fora da capital pernambucana. O primeiro jogo foi contra a equipe do Ferroviário, o Sport venceu ali na estreia da Copa do Nordeste, e ontem venceu o time do Central jogando no Lacerdão. Maílson. Pois é, Zé do Carmo, falar primeiro dessa... o Sport fez, obviamente, as modificações que deram mais força ao time, né? Os garotos fizeram bem o seu papel, Zé, e a gente observa que alguns garotos ganharam, de fato, o espaço, né? Tem gente aí ganhando o espaço, um garoto de 16 anos, acho que é Zé Hugo o nome dele, ele começa a ganhar espaço, então o quanto foi importante também para o esporte poder observar esses atletas, né, Zé? Muito importante, né, o trabalho que foi feito, que o César estava à frente, né, onde muitos atletas que a gente sabe que jogam no Sub-20 começaram a aparecer, e isso deu outra opção ao Pepa, porque ele já entrou, não é, quando colocou o time titular, não é, o seu time que vinha trabalhando dentro de uma situação que era pré-temporada. Então o Zé Lucas, ele entra como titular e mostra uma capacidade fantástica para um menino de 16 anos. Você começar um jogo no time titular do Sport diante de um Central, que é sempre muito difícil, foi de fundamental importância esse menino, porque ele distribuía a bola sem inventar. Então ele fazia o simples, e o simples dele ficou muito bonito em relação ao que o Sport proporcionou, não é, com a vitória de 1-0, meu querido Zé Maílson. Pois é, resultado importante, resultado que é, obviamente... Pois não? Me permita, muito importante o resultado pela vitória, porque o Sport já encosta, né, no Náutico e no Santa, que tem 7, e o Maguari, com um jogo a menos, tem 9 pontos. Eu também estava preocupado com o Moisés. Ele é claro que é o repórter pé quente, mas até agora 4 jogos, 3 empates, saindo, perdendo por 1-0 e finalmente ganhou a primeira. Parabéns, Moisés. Você merece o título de pé quente, viu, amigo? Tá bom, tá certo. Ô, Moisés, o treinador do Sport está indicando que vai manter um rodízio de jogadores na equipe rubro-negra, é isso? Exato, Maílson. Principalmente para esse jogo contra o Jaguar, né? Na quarta-feira, o Sport recebe o Jaguar. Por sinal, a venda de ingresso já iniciou. Tem ingressos a partir de R$25. O torcedor já pode comprar o seu ingresso no site do Sport. E aí, hoje, nas atividades, o Fabrício Domingues e também o Lucas Lima já começou a participar, mas eles não vão para a partida da quarta-feira. Esses atletas serão utilizados no clássico do sábado contra o Santa. E aí, o Pepa ontem, quando ele foi questionado sobre continuar mesclando o elenco, ele deixou muito claro que vai dar mais oportunidades. Ou seja, para o jogo de quarta-feira, é provável que a gente veja mais uma vez um time com garotos da base e com atletas do profissional. Até mesmo, quem sabe, ali a presença do Rafael Thierry como titular, que ontem estava no banco, não participou, não entrou em nenhum momento. O Adriel, que ontem entrou no decorrer da partida, né, que é volante também, quem sabe pode entrar no jogo contra o Jaguar. Quem sabe uma dupla de zaga
nova, com o Marcelo Aju e o Rafael Thierry, ou até mesmo o Rafael Thierry com o Felipe, que é um atleta que estava sendo utilizado pelo Sport nas 3 primeiras partidas da competição. Então o técnico deixou isso muito claro, que vai estar mesclando para o próximo jogo. Vai dar mais oportunidade, mais minutagem para os atletas. Então é nesse tipo de jogo que ele tem que fazer isso mesmo, uma vez que depois do Clássico tem o Fortaleza. Aí você vai ter outros jogos, mas que vai ter um nível que vai pedir muito, né, de experiência, né, por parte dos atletas, dos jogadores mais experientes. Então é natural que esse rodízio aconteça. Então o técnico está ciente. Agora também ele está ciente que o Sport precisa ir bem na competição. O Sport precisa ser campeão. Ele deixou isso muito claro. O Sport tem que ir bem, a gente tem que ganhar. Então, sabemos da dificuldade do Campeonato Pernambucano e sabemos também da dificuldade da Copa do Nordeste. Agora, claro que ele vai fazer essa mescla e isso vai acontecer novamente na partida de quarta-feira contra o time do Jaguar na Ilha do Retiro. Maílson. Pois é, Zé do Carmo, você tem que fazer essa mescla e ao mesmo tempo essa responsabilidade, né? Tem que ser campeão. O Sport na Copa do Nordeste, até que a gente pode colocar, não sei se você vê dessa forma também, mas como o Sport disputa a competição e tem outros adversários que estão ali na Série A, então fica uma responsabilidade dividida. Agora, no Campeonato Estadual, por mais que a gente considere a rivalidade, o Sport, ele entra na competição como favorito e precisando mostrar esse favoritismo dentro de campo, Zé. Não tenha dúvida de que vai se trabalhar para chegar a essa situação. A gente sabe que quando um time é de Série A, e é claro que joga contra times de Série C, não é? E times de Série D, você tem por obrigação ganhar, não é? Isso é na cabeça do torcedor. A gente sabe que quando a bola começa a rolar, a coisa é completamente diferente. Você tem que estar... Pois não? O jogador adversário também olha de outra forma, né? Eu vou ganhar de um time que está lá na Série A. Vou mostrar a ele que eu estou aqui, mas eu posso ser melhor do que ele. Pois os jogadores de outras séries, é claro que ambicionam também um dia chegar ao patamar do Sport em relação aos jogadores que são contratados. Mas, né, é sempre uma motivação a mais que você tem, basicamente, para você ir buscar o bom resultado. É claro que a gente sabe que as coisas para o esporte vai sempre ser uma situação onde vai sempre chamar atenção, né? Qualquer situação que o esporte venha a fazer, você tem que estar ligado, porque você sabe da qualidade daqueles atletas. Mas o de fundamental importância é você encarar um time de Série A e muitas vezes você, não é, fazer a sua parte de uma forma muito bem feita. Então, todos querem aparecer para mostrarem ao treinador, para mostrar à diretoria que um dia eles têm capacidade de estar ali. Então, são essas situações, essas disputas que vão acontecer daqui para frente, são disputas, não é, fortes e principalmente, não é, ambicionando, não é, o posicionamento da tabela, que será muito importante. Maílson. Pois não, mas é isso. Um detalhe aqui importante. O Marcelo Aju, né, o zagueiro, e o Zé Lucas, o volante de 16 anos, esses dois nomes, eles aparecem já no elenco principal no site do Sport, tá? Isso, eu estou aqui com o site do Sport aberto e o torcedor que for no site do Sport, o Sport fez um diferente, né? Então você vê todo o elenco. E o Marcelo Aju, zagueiro, e o volante de 16 anos, o Zé Lucas, eles aparecem nesse site já no elenco principal. Se tinha uma dúvida se eles iriam continuar assim ou não, essa dúvida ela foi tirada quando você abre o site e vê lá. Ou seja, o técnico Pepa já entendeu que vai contar com Marcelo Aju e com o Zé Lucas para essa temporada. Está também vendo outras possibilidades, uma vez que o Sport continua no mercado em busca de contratar 2 volantes e 2 zagueiros. Mas ele tem um zagueiro na casa, que é o Marcelo Aju, que pode jogar de volante, como foi ontem, né? Viu que o Marcelo Aju entrou em campo e ele entrou como segundo volante. Ele já entrou na posição de volante. E tem o Zé Lucas, que é um atleta que tem uma expectativa muito grande em cima desse jogador. Então o Sport já está no site e esses 2 jogadores vão estar durante essa temporada no elenco principal, Maílson. Pois é.
jogadores que começam a figurar no elenco profissional. E, meu querido Moisés Oliveira, novo contratado do Sport realizou exames médicos nesta tarde no CT em Paulista, Moisés? Quem foi esse? Exato, o Pablo, centroavante, contratado pelo Sport, chegou na madrugada de hoje, né? Pra mim era o cantor. O cantor tá lá, viu? Cuidado, viu? Fora. Tá cantando, cuidado na vida. Você escuta muito Pablo, né, Mário? Não. Fica chorando. Ele Não gosta faz parte, canta bem, mas não faz parte do meu Ele repertório. gosta não. principalmente daquela música Tô Indo Embora. Doutor, Olha, o Pablo foi contratado pelo Sport, ainda não foi oficializado, mas o jogador já chegou, realizou exames e já está com o elenco. Tem 32 anos, experiência ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, passou no time B do Real Madrid, passou no Figueirense, jogou no Japão, né, no Cerezo Osaka, né, do Japão, passou também no São Paulo e voltou para o Atlético Paranaense em 2022. E no ano passado fez 53 jogos, marcou 11 gols e deu 2 assistências. Com o Atlético Paranaense conquistou o campeonato estadual, né, conquistou também a Sul-Americana e é um jogador que chega para reforçar esse setor de ataque. E aí é que tá, porque o torcedor não para de nas redes sociais falar, se trouxe o Pablo, será que o Gustavo Coutinho tá indo embora? Só que até o momento tem essa de o Sport não continuar com o Gustavo Coutinho, tá? Gustavo Coutinho está nos planos do Sport, mas o Leão contratou mais um centroavante para essa temporada, é o Pablo. Todo mundo conhece, né? Foi muito bem no Atlético Paranaense, aceitou até baixar o valor do seu salário, só que ficou treinando, fazendo um trabalho à parte no Atlético. E aí o presidente do Atlético deixou muito claro que ele poderia seguir a vida dele. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o fim desta temporada, mas vai vestir a camisa do Leão da Praça da Bandeira, Maílson. Tá legal, Moisés. Zé do Carmo, Pablo, e aí, como é que você vê esse reforço, Zé? Muito inteligente para jogar, não é? Tem um bom posicionamento, é um cara que você pode utilizar em duas funções, não é? Não só a de um atacante mais à frente, como também um meia, não é, que ele faz essa função. Já vi alguns jogos do Atlético Paranaense e é qualidade que o Sport foi buscar, né? Essa qualidade de Série A que ele sempre disputou, não é? É mais uma experiência que o Sport vai colocar em campo a partir do momento que for disputar, não é, essa difícil competição que é a Série A. Agora, Zé, essa visão de alguns torcedores em relação à quantidade de jogadores para o mesmo setor, né? O Pablo, você falou aí da versatilidade do Pablo, mas Pablo, Coutinho, paciência, como é que você vê todos esses jogadores e o Sport com carência em outras posições? Pois é, em outras posições você tem essa dificuldade de ainda não conseguiu trazer, não é, aquele que você vai contar com ele um bom tempo, não é, ou revelar os meninos, não é, eles três, não só o Paciência, como o Gustavo Coutinho e o Pablo, são três jogadores inteligentes. Se você quiser jogar com os três, você joga, que não tem problema nenhum nesse sentido. É claro que eles têm uma característica que não é de velocistas, mas de segurar bem a bola, de ficar esperando a ultrapassagem do lateral ou de um meia. Então você pode ter os três no elenco, não é? E muitas vezes, dependendo até da partida, você pode colocar um ou outro, dependendo da leitura tática que você faz. Ontem o Lobato se destacou, né? Fez um golaço. Ali o Sport venceu. O Lobato tem contrato com o Sport até junho. No dia 30 de junho, finaliza o empréstimo aí do atleta, ele que pertence ali ao clube da Argentina, né? O Vélez. Então, o Sport é um jogador que chegou, demorou um pouco para fazer gol, afinal que é verdade que ontem foi o primeiro gol dele com a camisa do Sport, o Leni Lobato. E outro detalhe aqui importante, tá? Rapidinho aqui, sei que os colegas vão falar sobre esse assunto. Agora há pouco finalizou uma reunião entre os representantes do Náutico, Sport, Retrô e do Santa. E juntos ali enviaram a solicitação formal à Federação Pernambucana de Futebol, solicitando que nos jogos do Campeonato Pernambucano que envolvam esses clubes, tenham ali o árbitro de fora
né? Arbitragem de fora e VAR. O Sport ainda ficou na bronca e continua na bronca que aquele gol do Henrique Alves na partida contra o Decisão, que a bola bate e o Sport disse que a bola não entrou. Só que o Sport ficou na bronca com a arbitragem e era a Débora, né? Que se envolveu na polêmica no último fim de semana. Então, tanto o Retrô, o Sport, Náutico e Santa enviaram essa solicitação formal à Federação Pernambucana de Futebol, exigindo ali vá nos próximos jogos e arbitragem de fora. Se a federação vai atender, aí é outros 500.